Ó, peguem o material de vocês na página 148, que a gente estava falando sobre sílabas gramaticais e sílabas métricas. Nós vamos concluir essa correção para os que chegaram agora. Concluir a correção da atividade que a gente está fazendo sobre sílabas e sílabas tônicas, divisão silábica, para a gente ter mais um conteúdo que é a acentuação gráfica, porque ainda não saiu a data da prova, e assim que sair a gente faz a conclusão do conteúdo. Por que a acentuação gráfica vai entrar? Tem tudo a ver com sílaba tônica. Então a gente vai dar continuidade na próxima aula, na próxima semana, quero ver se eu concluo essa atividade ainda hoje, para a gente só ir respondendo. E na próxima semana a gente começar esse assunto novo. A diferença, Sara, você que não estava na aula passada, sobre sílabas gramaticais e sílabas métricas. Bem aqui, ó, na página 147, na terceira questão, ele tem 3 itens que vai fazer a diferença entre a sílaba gramatical e a sílaba métrica. Enquanto na divisão silábica, eu vou em busca da divisão correta das palavras, a quantidade de vezes que eu abro a boca para falar essa palavra, na sílaba métrica eu vou levar em consideração outros itens. Aí ele coloca assim, ó, a divisão é feita pela pronúncia e não pela grafia das sílabas. Conta-se somente até a última sílaba tônica do verso. Por exemplo, ele vai dar um exemplo bem aqui na letra A da questão de ramagens. Ramagens é a última palavra que eu tenho no verso. Eu só vou contar a sílaba métrica até a última sílaba tônica da palavra ramagem. Aí eu vou em busca da sílaba tônica, que no caso é o mar. Nesse, eu não conto os gens. Eu vou contar até mar. Então, enquanto nas sílabas gramaticais eu tenho 10 sílabas, aqui já diminui uma, porque eu não conto essa última, que ela não vai ser tônica, a não ser que a última palavra seja uma palavra oxítona. Se ela for oxítona, obrigatoriamente ela vai ter a última sílaba tônica. Aí eu vou contar com ela. Tudo bem até aqui? Tudo. Ó. Tranquilo. Aí outra coisa, ele fala que se eu tiver palavras em que a palavra anterior terminar com vogal e a próxima palavra iniciar com vogal, eu vou juntar essas sílabas. É o que acontece entre as ramagens. Entre termina com vogal e o as começa com vogal. Então, aí eu vou ter somente uma sílaba métrica. Então, de 10 gramaticais, eu passo a ter somente 8 sílabas métricas. Porque se eu tiver palavras terminadas com vogal e iniciada com vogal, a próxima, eu junto e eu só faço a contagem das sílabas até a última sílaba tônica da palavra, do verso. Tudo bem? Aí a gente fez aqui a correção até a letra B. Na letra C, mentem os que disseram que eu perdi a lua. Pablo Neruda. Quantas sílabas gramaticais? Isso aqui eu vou fazer a correção rapidamente, porque eu estou levando em consideração que vocês já responderam. Mentem os que disseram que eu perdi a lua. Quantas sílabas gramaticais? 14. Mentem os que disseram que eu perdi a lua. Sendo que lua é um hiato, né? A gente viu lá. Olhando para a palavra, a gente pensa que é um ditom, porque tem 2 vogais juntas, mas quando eu faço a separação silábica, para pronunciar a palavra lua, lua, eu vou ter um hiato, onde o U fica na sílaba anterior e o A fica separado. Aí, ele diz que nas sílabas métricas eu tenho quantas? 11. Onde é que eu faço a junção e até onde eu paro? Paulo, me fala das sílabas métricas da letra C. Ó, eu tô falando assim, de vez em quando eu tô mostrando a minha bochecha, tá com afta enorme. Paloma, bom dia. Paloma tá aqui, tá.
Bom dia. Eu tô, eu tô desconfiada que a Paloma entra e não fica assistindo aula. Bom dia, tia. Ai, que lindo! Bom dia, minha flor. Tudo bom? Tudo. Bora lá. Olha que você arrasa nessas fotos, viu? Fico lá babando. Aí chega aqui e bota só esse rostinho pra mim. Paulo, vamos falar sobre as rimas métricas, as sílabas métricas da letra C. Eu tenho 11. Por quê? Onde eu faço a junção dessas sílabas que eu vou perder 3. Enquanto na gramatical ele me fala que eu tenho 14, na métrica eu só vou ter 11. Onde é que eu estou perdendo 3? Eu acho que é lá em Disseram e na Lua. Deixa eu ver aqui. Lua você realmente perde porque eu tenho um hiato, e aí eu tenho Lu-A. E a sílaba mais forte é a penúltima, na verdade. Então aí eu já perdi o A. Beleza, perdi um. Onde foi que eu perdi a outra? Acho que em Disseram. Disseram. Não, e disseram continua a mesma coisa. Você vai perder mais 2 lá no que eu. Que o quê? Eu? Que eu. O que, né? Que o é. Termina com E e o eu começa com E. Então aí eu junto as duas. Correto? Correto. Pronto. É isso que vocês precisam observar. Na prova, eu vou colocar uma. Vou até anotar aqui para não esquecer, porque tudo agora é na base da anotação, né? Porque o juiz já está meio curto. Colocar uma questão sobre sílaba gramatical e sílaba métrica. Para ver se vocês realmente entenderam. Gramatical e sílaba métrica. Quarta questão. Alguns conceitos teóricos apresentados nesta unidade são indispensáveis para a aplicação de regras de acentuação gráfica. Por isso que a gente vai estudar a acentuação gráfica logo juntinho, para não perder o fio da meada. E estudaremos logo na unidade 6, que é a próxima. No quadro abaixo, há um conjunto de palavras já acentuadas. Logo depois deles, são apresentadas algumas regras de acentuação. Transcreva do quadro a ou as palavra ou palavras que servem ou servem de exemplo para cada uma das regras. Talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade quando a gente for fazer a acentuação gráfica das paroxítonas. Por quê? A das oxítonas é bem reduzidinho. Saúde. Amém, obrigada. E as proparoxítonas, todas elas serão acentuadas. Então, o que vai mexer um pouquinho com o pensamento é justamente as paroxítonas. Então, vamos lá. Eu tenho incrédulo. Qual é a sílaba que está acentuada? Lembrando que a gente vai contar da última para o começo. Qual é a sílaba que está acentuada? Meu povo. Sarinha, por favor. Caio. Hoje deu fora, faltando só o Pedro. Contando da última pro início, eu tenho a antepenúltima, certo? Concordam? Vocês estão aí? Ou a internet caiu? Gente, tá aí? Oi. Tá caindo a internet ou não? O meu negócio é aqui. O meu é aqui em casa que a internet está fraca. Tá. Ó, incrédulo, eu tenho a antepenúltima, eu tenho proparoxítona, e toda proparoxítona é acentuada. Túneis,
Aí eu tenho regra de paroxítona, cajuína, paz, orgânico, silêncio, notícia, veículo, heroísmo, hipócrita, saudáveis, sátira, embaúba, águas e balaústre. Palavras monossílabas tônicas terminadas em a ou as recebem acento gráfico. Qual é o exemplo delas que eu tenho no quadro? Paulo, Caio. Paz, notícia, hipócrita, Ó, embalba, palavras monossílabas. Se é monossílaba, tem apenas uma sílaba. Então, ele quer uma monossílaba tônica terminada em A ou AS. Qual é ela? Eu só tenho uma aí no quadro. paz, Paz. Acentuam-se, aqui é a primeira regra. Palavras monossílabas tônicas terminadas em A ou AS recebem acento gráfico. Aqui é a obrigatoriedade, certo? Uma regra de acentuação de monossílaba tônica. Acentua-se graficamente as paroxítonas terminadas em ditongos e seguidas ou não de S. Aí eu vou procurar as palavras paroxítonas. As paroxítonas é que tem a penúltima sílaba tônica. Quais são elas? Aí ele fala, terminadas em ditongo. O que é o ditongo? Retomando a nossa aulinha passada, 2 aulinhas anteriores. Ditongo, eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Nesse caso, dessa primeira palavra, eu tenho um ditongo crescente. Quando é que é crescente? Quando é que é decrescente? Crescente, semivogal, vogal. Decrescente, vogal, semivogal. É a mesma questão dos numerozinhos que são crescentes e decrescentes, do menor para o maior, do maior para o menor. Só que aqui eu tenho vogal, que seria maior, semivogal, que seria menor. É esse posicionamento mental que vocês precisam ter para lembrar desses crescentes e decrescentes nas vogais e semivogais. Então, quais são as palavras que eu tenho aí que são paroxítonas, que tem a penúltima sílaba tônica? Só para ajudar, eu tenho 5. Procurem as que são terminadas em ditongo, que tem 2 vogaizinhas no final seguidas ou não de S. Na primeira coluninha, assim, ó. Qual é a que eu tenho? Bora lá, gente, para a gente não perder tempo. Túneis, silêncio, notícia, saudáveis e águas. Lembrando que nesse caso da palavra água, eu tenho um ditongo crescente ou decrescente? Eu disse a vocês, oh meu Deus, eu tô. Não sei o que dizer.
Mas eu vou dar logo as respostas para a gente poder terminar essa correção, para a gente continuar. Mas eu disse a vocês que a vogal A sempre vai ser vogal. Sempre. Enquanto o E e o I podem ser semivogais, o U também, no caso, a letra A sempre vai ser vogal. Então, aqui eu tenho uma decrescente. Certo? Letra D. O I e o U, na segunda vogal do hiato, recebem acento quando ocorrem sozinhos. Ou com S, na sílaba, desde que não sejam seguidos de NH. Na letra D, eu tenho cajuína, veículo. Também pode ser acentuado pela regra C, que são todas as palavras proparoxítonas serão acentuadas. A letra C eu não fiz. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Incrédulo, orgânico, veículo, que também pode usar a regra da letra D, hipócrita e sátira. Vocês vão em busca da sílaba tônica. Todas as palavras proparoxítonas que têm a antepenúltima sílaba tônica mais forte serão acentuadas. Isso é regra. Regra. Pensa em armário, em árvore. O meu nome é proparoxítono, é acentuado. Certo? Acordem, meus amores. A letra D, o I e o U, que eu acabei de falar, na segunda vogal do hiato, recebem acento quando ocorrem sozinhos ou com S. Na sílaba, desde que não sejam seguidos de NH. NH, dígrafo. Dígrafo, desde que não seja seguido de NH. Cajuína, veículo, heroísmo, embaúba e balaústre. Tá dando para copiar? Sim. Tá. Considere as palavras a seguir e as informações a respeito delas. Gratuito. Já ouvi gratuito. É paroxítona e apresenta ditongo. Então, isso quer dizer que eu não tenho hiato. Gratuito. Fluido ou fluido, que eu tenho duas palavras diferentes, que é o líquido, gás, porque eu tenho de fluidez. De fluidez é de deixar passar com facilidade. É paroxítona e apresenta ditongo. Fluido, do verbo fluir, deixa rolar. É paroxítona e apresenta hiato. Olha a diferença. Considerando as informações a respeito das três palavras, assinale a alternativa em que elas apresentam divisão silábica correta. Qual é? A, B, C, D ou E? É gratuito. Ele está falando primeiro que apresenta ditongo. Se ele está falando que apresenta ditongo, vocês vão esquecer a separação silábica da A e da E. Porque se o gratuito é ditongo, eu não posso separar o U do I, que não é hiato, é ditongo. Então, aí você já elimina a letra A e a letra B. A letra A e a letra E, quer dizer. Certo? Vamos pela eliminação. É paroxítono e apresenta ditongo. Então, nesse caso, o U e o I do gratuito não fica separado. Duas já estão eliminadas. Fluido é paroxítona e apresenta ditongo. Vão em busca da separação silábica que tem aí. Onde eu tiver na palavra fluido separado o U do I, já está eliminado. Porque eu tenho ditongo, não tenho hiato. Então, já elimina a letra C.
porque está separado, o U do I. Sobram a B e qual? Sobram qual, gente? Eu estou só me perguntando se vocês estão aqui, se é alguma coisa com a internet, ou se vocês realmente não estão acompanhando. B e D. Quais são? Sobra a B e a D. A B e a D. Aí a última, o último itemzinho lá, ele fala que fluido é paroxítona e apresenta hiato. Então, eu vou em busca da separação silábica dessa última palavra. Se eu tiver o U e o I juntos, vai estar errado, porque ele diz que eu tenho hiato e não ditongo. Então, qual é a que sobra? D. Perfeito. Vão pela eliminação. Olhem as regras e olhem para as palavras. Para isso, vocês precisam lembrar do que é ditongo, tritongo e hiato, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tudo isso que a gente está vendo agora. Aqui foi por eliminação, foi a Paloma, né, Paloma? Foi a Paloma que respondeu ou foi a Sara? Foi eu, a Paloma. Muito bem. Sexta questão, tem a letra D, tá? Na quinta. Muitas palavras oferecem certa dificuldade quanto à pronúncia. Foi, Caio, foi com você que a gente viu algumas palavras, não foi na aula passada? Muitas palavras oferecem certa dificuldade quanto à pronúncia. Com este exercício, você vai fixar como devem ser pronunciados, segundo a variedade culta da língua, algum desses vocábulos. Considerando a indicação entre parênteses, identifique, de acordo com o que tem dentro do parêntese, identifique a sílaba tônica da palavra. Depois leia novamente, se possível, em voz alta. E aí? Ele está dizendo que a letra A é paroxítona. Se ela é paroxítona, qual é a sílaba tônica? É a última, é a penúltima ou é a antepenúltima? Antepenúltima. É rubrica ou é rúbrica? Eu acho que foi nessa letra B que eu estava falando com o Caio. Outra paroxítona. É látex ou é látex? Paroxítona eu tenho a penúltima. Látex é a correta. Outra palavra que se erra muito a pronúncia é ruim. Que, na verdade, ela é oxítona. Se ela é oxítona, é ruim. É levedo ou lévedo. Aqui ele está falando que é proparoxítona. Como é que pronuncia? Deixa eu ver bem se outra coisa que eu vou anotar. Ó, proparoxítona, lévedo. Nobel. Ele está dizendo que é oxítona, então é Nobel. Nobel. F. Condor ou condor? Condor. Caracteres e juniores. Essa aqui a gente termina 148. Lá na página 149, da teoria prática, a gente precisa terminar até a 152. É?
É. Da teoria prática. Campanário de São José. Quem não tem o seu, bem que não vem. Ou vem, mas em vão. Quem? Quem não tem o seu, bem quem não vem. Ou vem, mas em vão, quem? Aí eu tenho na letra A, B, C, D e E, imagem. Eu tenho só imagem. Aí ele fala assim, ó. Lê este poema e depois aponte a alternativa que contém a imagem de um campanário. O que é um campanário? Quem não tem o seu, bem que não vem. Ou vem, mas em vão, quem? O que deve ser o campanário? Alguém foi em busca no dicionário de que é um campanário? Parte aberta da torre da igreja. Sara! Parte aberta da torre da igreja, onde ficam os sinos. Torres de sinos. Sendo assim, qual é a questão? Sei. Letra C. Sei. Perfeito. Segunda. Em sites de humor na internet, encontram-se estas interessantes e criativas definições de algumas palavras. Ar marinho, vento proveniente do mar. Aspirado, carta de baralho completamente maluca. Barganhar, receber um botequim de herança. Barganhar. Contribuir, ir para algum lugar com vários índios. A regra dessa brincadeira consiste em separar em segmentos convenientes a cadeia sonora da palavra, gerando assim o novo sentido do termo. Usando esse mesmo procedimento, procure criar definições para estas palavras. Fizeram? Isso aqui é para usar a criatividade. Fizeram? Não. A abreviatura. Aqui para mim tem sugestões, tá? A abreviatura. Ato de abrir um carro de polícia. Abreviatura. Letra B. Catálogo. Ato de apanhar coisas rapidamente. Aí fica como se fosse cata-logo. Ele muda a pronúncia. Expedidor. Mendigo que mudou de classe social. Expedidor. Ministério. Ministério. Aparelho de som de dimensões reduzidas. Mini-estéreo. Na letra E, sossega. É a palavra, sossega. Mulher que tem os outros sentidos, mas é desprovida da visão. Fica sossega. Sossega. F. Vatapá. É a palavra. Ordem dada por prefeito de cidade esburacada. Vá tapar os buracos. E a G, volátil. Volátil. Sobrinho avisando ao tio aonde vai. Volátil. Querem que eu repita ou deu para entender? Deu para entender. Beleza. Eu tô achando que tá ficando improdutivo. Se eu achar, vocês acham realmente que eu preciso corrigir essas atividades? Porque assim, a gente vai corrigindo e vai revisando, né?
Vou falando das regras, vou retomando, falando de sílaba tônica. Mas quando eu não vejo a participação de vocês, é como se vocês não tivessem feito a atividade. É como se vocês não estivessem aí. Então fica improdutivo. Por outro lado, eu também não acho correto mandar a atividade, um volume de atividade, e não fazer a correção posterior. É justamente nesse momento que a gente tem para tirar dúvidas, para fazer questionamentos. Mas eu só tenho essas dúvidas, ou só faço esses questionamentos, se eu realmente estiver ativo. Terceira, nos trechos de textos a seguir, o emprego de certos fonemas, e o que são os fonemas? São os sons, cria efeitos sonoros que realçam a expressividade. Identifique o efeito que o autor buscou obter em cada caso e aponte os fonemas que mais contribuiu para criá-lo. É trabalho que eles, para fazer um poema, um verso, não é só jogar palavras, ele busca sentidos. E ele foi em busca desses sentidos através dos fonemas. Ele coloca aqui, ó. Há um chuvisco na chapada. Em toda a mata, um cochicho, CH. Chuá, chuá na queda d'água. Eu me espicho e fico quieta. Ele está dizendo que eu escuto, que eu uso esses efeitos sonoros para expressividade. Eu estou usando aqui figuras de linguagem para trabalhar em função disso daqui. O barulho das águas da chuva e a da cachoeira é o efeito sugerido pela aliteração. A aliteração a gente vai lembrar que é o quê? Repetição de sons consonantais ou vocálicos. Meus amores, eu vou olhar para cá para ver se vocês olham para mim, porque eu fico olhando. Como é que é, professora? O que é aliteração? Professora, é porque eu me confundava com a outra. Não sei. Porque eu tenho 3 tipos de repetição: a aliteração, a Me assonância confundo. e a anáfora. Lê o 3. Há um chuvisco na chapada. Em toda a mata, um cochicho em CH. Chuá, chuá na queda d'água. Eu me espicho e fico quieta. Aliteração, repetição de sons, o quê? Consonantais. Consonantais, perfeito. Então, eu tenho uma aliteração e tenho também a alternância vocálica, porque eu tenho chuá, chuá, queda d'água, quieta. Eu não tenho repetições de sons vocálicos também? Eu tenho a aliteração na formação da expressividade. Eu tenho a alternância vocálica pela presença constante das vogais. E eu tenho a onomatopeia, bem aí no terceiro verso. Chuá, chuá, que representa o barulho da queda d'água. Isso na letra A. Na letra B, de repente, uma banda preta, vermelha, retinta, suando. Bate um dobrado batuta na doçura do jardim. Quais foram os recursos que ele usou aqui? Também tenho 2 repetições. Das 3 que eu falei anteriormente, a aliteração, a assonância e a anáfora, eu tenho 2, que é a aliteração e a assonância. Na aliteração, eu tenho a repetição dos sons P, B, T e D. De repente, uma banda preta, vermelha, retinta, suando. Bate um dobrado batuta na doçura do jardim. E eu tenho a assonância, que é a repetição de sons vocálicos. A gente vai já terminar essa aula. Eu preciso conversar com vocês, mas eu vou conversar sem gravar. E eu vou fazer isso no início da próxima aula. Estejam todos aqui, por favor. Quando for iniciar a próxima aula na terça-feira, cheguem cedinho para a gente ter uma conversa, tá? Ou então, eu posso primeiro conversar individualmente.
com 2 que eu tenho contato, que é a Sara e o Paulo, e depois eu converso com os demais, tá? Então, aqui eu tenho a assonância e a aliteração. Na letra C, eu tenho a aliteração e a sonoridade das vogais, em repetição. Ah, e o rio panquequer lança-se rápido sobre seu leito. Vai já acabar, tá? Vai já acabar. Eu deixo o cheiro para vocês.